Isso aqui não precisa copiar no caderno, tá? Só precisa copiar no caderno de filosofia o cabeçalho e o tema da aula, para vocês não se perderem, de acordo com aquilo que a gente combinou. Olha só. Escrever no caderno de filosofia o cabeçalho completo e o tema da aula, que é os diferentes papéis do trabalho. Os diferentes papéis do trabalho é a nossa aula 3. Escreva aí no caderno de filosofia de vocês. Ai, professor, você quer acabar com a gente, meu Deus. Oi? A senhora quer acabar com a gente. Não, vocês não vão copiar hoje. Vocês vão copiar só o tema, tá? Que é para vocês terem organizado no caderno. Já anotei. Vou colocar só as iniciais. Pode ser. Depois eu Posso beber água? tiro depois. Pode. E aí, a gente já pode começar? Cadê o meu povo? Só estou com 4 pessoas com a câmera ativada. O do Daniel tá travado. O da Maria tá travado. Eu estou falando sozinha aqui. O único que está me dando moral é a Helena. Eu já acabei. Ninguém mais está me dando moral. Ninguém está deixando a câmera ativada. Não tá travado, minha tá não, ativada, professora. Vocês sabiam que vocês têm que deixar? Quem não dá, tudo bem. Mas tem que deixar a câmera ativada. Porque essa aula está sendo filmada, você está sendo gravado. Se o pai de Professora. vocês vier questionar depois, tá aqui, olha, pai. O fulano estava aqui na aula assim, ó. Tá aqui a imagem dele. Professora. Oi, Maria. Já. Já? A minha não Já. tá travada. Vou falar. Então tá, gente, vamos lá. Lembra que nas últimas aulas a gente estudou sobre o trabalho? Lembra, né? Nós vimos os 5 tipos de regimes de trabalho. Vocês lembram dos regimes de trabalho? Vocês lembram ou não? Não muito Eu não bem. lembro muito, não, mas Mais ou menos. A gente estudou sobre o trabalho, a gente viu o que era o trabalho, como que era o trabalho lá na antiguidade, na Grécia Antiga, tudo isso a gente viu. A gente viu também sobre os regimes de trabalho, a gente viu como era o trabalho lá em Atenas, na Grécia. A gente viu quem foi que escreveu a Constituição de Atenas, foi o Aristóteles. Existiam pessoas lá em Atenas, na Grécia Antiga, que elas não tinham cidadania. Quem eram? Os escravos. Pessoas que não podiam exercer a vida política. Era diferente na Grécia Antiga o trabalho. Lembra que o trabalho na Grécia Antiga estava voltado para o ócio, para o pensamento, para a vida política. E o trabalho manual, o trabalho braçal, ele era o quê? Discriminado. As pessoas mais pobres faziam esse trabalho. Lembra que a gente comparou que até hoje a gente tem esse preconceito sobre os tipos de trabalho, desvalorização do trabalho manual? Pois é. Nessa aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o trabalho, tá bom? E a gente vai falar sobre os diferentes papéis do trabalho, fazendo uma abordagem histórica ainda dentro daquilo que a gente já estava vendo, tá? Então, vamos lá. A
Aqui eu vou conceituar o que é o trabalho. A gente já viu a origem do trabalho, os tipos de trabalho. O trabalho, vamos lá, é toda ou qualquer atividade na qual é utilizada energia para atingir um objetivo. O trabalho é todo e qualquer tipo de atividade que a gente utiliza a nossa energia para alcançar uma determinada tarefa. Ok? Muito simples. Se eu perguntar na prova para vocês o que é o trabalho, vocês vão me conceituar o trabalho. Aí vocês vão falar isso, tá? Trabalho é a força que a gente utiliza, a nossa energia para realizar alguma tarefa, alguma coisa. Deu para pegar? Sim. Sim. Na filosofia, a palavra energia se origina lá do grego. O en significa dentro e ergon significa obra, trabalho. Ou seja, a palavra energia, né? Falei aqui, ó, trabalho é toda ou qualquer atividade no qual é utilizada energia para atingir um objetivo. Qual é essa energia, gente? Essa energia é como se fosse uma força, tá? Energia é uma força. Aqui, olha, é algo que está dentro que realiza um trabalho. É usada como a capacidade do ser humano em realizar um trabalho. Então, a nossa capacidade de realizar o nosso trabalho é uma energia, é uma força que sai de dentro de nós, que está dentro, e que realiza alguma tarefa. Muito tranquila essa parte, tá? Não precisa copiar, gente, tá? Isso aqui, esse conteúdo, está disponibilizado em PDF para vocês, tá bom? Já está lá no Proesc. Quem não tiver esse conteúdo ainda, pode pedir lá no grupo para mim, que eu envio lá no grupo. Ou no PV, não tem problema. O ser humano tem por relação o trabalho por meio da tradição cultural e influência. O trabalho reflete diretamente nos projetos e conduta do processo evolutivo do ser humano. Foi aquilo que a gente viu, lembra, gente, que a gente falou sobre os regimes de trabalho? Que o trabalho foi evoluindo ao longo do tempo. Qual era o primeiro regime de trabalho que tinha? Lá do homem primitivo. Era o trabalho? Qual era o trabalho? Primitivo. Trabalho primitivo, isso mesmo. Então, através do trabalho primitivo, do regime de trabalho primitivo, o homem, ele realizava somente aquilo, ou seja, ele desempenhava a sua energia para realizar um trabalho para sua sobrevivência. Era só para ele se manter, para ele sobreviver, para se sustentar, para ele se alimentar, para caçar, para se proteger, né? Mas o trabalho foi evoluindo ao longo da história. Várias formas de trabalho foram surgindo. Nesse sentido, a gente tem dois aspectos do trabalho, tá? O primeiro aspecto do trabalho, quem vai ler para mim? Ana Carolina. Pode ler, Ana Carolina? Primeiro aspecto do trabalho, aspecto individual. Por sua vez, o trabalho de modo individual tem por objetivo expandir energia, desenvolver habilidades tais como criatividade e seus potenciais. Através deste, o ser humano é capaz de efetivar diversas mudanças socioculturais e no mundo. Ou seja, o trabalho no aspecto individual tem por objetivo expandir o quê? Energia, a produção do ser humano. Vai desenvolver as habilidades do ser humano. O trabalho individual vai desenvolver a criatividade e os potenciais que cada um de nós temos, tá? Através desse trabalho individual, desse aspecto individual, o ser humano é capaz de quê? De criar mudanças no mundo, criar cultura, transformar o mundo. O aspecto social, quem pode ler para mim? Aspecto social do trabalho. Eu posso. Tá, tudo bem, pode ler. Já em seu aspecto social, o trabalho tem um objetivo de desenvolvimento social, realizado pessoal e realização pessoal e elevação da cultura. Mas ao longo da existência humana, o trabalho deixou de ser uma recompensa para a liberdade e se tornou algo necessário, se tornando um castigo.
Ou seja, o trabalho deixou de ser algo para o bem social e para a sociedade se tornou um meio de enriquecer, nos tornando escravos do trabalho e seres alienados a este. Vocês concordam com isso? Que o trabalho, Pouquinho, mais ou menos, só um pouquinho. mais ou menos? Com certeza. A gente tinha falado que o trabalho é a nossa capacidade criativa, de sobrevivência, né? De acumular renda, de comprar as coisas, que através do trabalho a gente consegue se realizar. Mas vocês já pararam para pensar que nós estamos presos ao trabalho, que a gente não tem essa opção de ficar sem trabalhar, que a gente tem que trabalhar em algum momento da nossa vida? Esse aspecto, Sim, sim, por né? exemplo, às Sim. vezes Sei. a gente tem, todo mundo tem habilidades, né? Mas às vezes as habilidades, essas habilidades não são tão valorizadas. E aí essas pessoas acabam fazendo uma coisa que elas não gostam só por dinheiro. E não o que elas realmente queriam estar fazendo. Isso, muito bem, muito bem. Próximo, quem quer falar? Professora, Sim, pode falar. como a Ana falou, também é questão de oportunidade. Tipo, aqui na Amapá não tem tanta opção assim para seguir de emprego. Então as pessoas quando têm um sonho diferente, ou é saindo do estado mesmo para seguir aquilo. E às vezes elas só ficam aqui e fazem o que elas não querem só para ter um trabalho. É isso. E também pelo fato de ter dinheiro para pagar um curso, para ter mais possibilidades mais para frente, mais avançadas e tal. Olha só, vocês levantaram questões muito importantes sobre o que vai determinar uma pessoa a fazer alguma coisa. Questões sociais, condições sociais, se a pessoa tem acesso, se a pessoa se identifica com o trabalho ou se apenas ela faz aquilo pelo dinheiro. Então, as pessoas elas estão presas ao trabalho porque elas amam fazer aquilo ou porque elas querem só lucrar com aquilo? Porque, como eu posso dizer, vai chegar uma fase da vida delas que elas vão ser meio que obrigadas a trabalhar, né? Por exemplo, Porque, tipo, sem trabalho, eles podem ficar... continua falando aí. tá. Por exemplo, se eu sou uma jovem mãe, eu não tenho pais, eu não tenho quem me ajude. Eu sou obrigada a trabalhar para sustentar os meus filhos. Então, esse trabalho ele não me deixa feliz. Mas eu sou obrigada a manter esse trabalho por causa dos meus filhos, por minha causa, porque eu preciso manter o sustento da minha casa. Então, o que vocês percebem nesse exemplo? Que esse trabalho ele não me deixa bem, né? Ele não me faz feliz, mas eu estou presa a ele por causa das condições Professora, sociais. Oi. é que nem quando a gente falou sobre escravidão, né, naquele vídeo, as pessoas são obrigadas a fazer aquilo, por mais que elas não queiram, a condição delas obriga elas a fazerem isso. Exatamente. Condição social vai determinar muito em relação ao trabalho. Mas vamos lá continuar. Agora a gente vai falar o trabalho através da história, tá? Lembra que a gente falou sobre o regime de trabalho primitivo? Como era que acontecia esse trabalho lá na pré-história, tá? Lá na pré-história, lá com o homem primitivo, havia a distribuição de tarefas, tá? Os homens, eles tinham tarefas específicas, como caçar, pescar, guerrear, proteger o grupo, o bando onde eles viviam. E as mulheres também tinham suas funções, que eram os cuidados domésticos, cuidar da caverna, deixar a caverna bem limpinha, e dos filhos, tá? Mas o que definia, o que ia distinguir essas tarefas era o sexo, ou seja, se era uma mulher, se era uma fêmea, se era um homem, se era um macho. Então, levava-se em conta também o aspecto físico dos indivíduos. Se a pessoa ela tinha condições físicas, porte físico, para guerrear, para caçar, para pescar, ou se ela já não estava numa fase avançada, que nem nessa da imagem aí, a gente está vendo um senhor de idade, bem aqui, olha. Esse senhor, ele está ajudando, olha, as crianças e as mulheres a fazer o fogo, a assar a comida. Está vendo que ele não tem mais porte físico, já é um senhor de barba branca, ele não tem mais porte físico para ajudar os outros homens a caçar, a pescar. Então, isso era muito importante, tá? Ter condições físicas para ajudar
aquele grupo, a proteger o grupo. Outra característica do trabalho na pré-história, gente, havia a necessidade constante de migração. Você sabe o que é isso, né? Ser nômade. O que é ser nômade? Alguém sabe? Eram pessoas que se modificavam em lugares constantemente, que não ficavam paradas em lugar nenhum. Exatamente. São pessoas, nômades são pessoas que elas vão para um lugar, elas usufruem tudo que tem naquele lugar, como a água, os alimentos. E quando os recursos naturais daquele lugar se acabam ou começam a acabar, elas migram, elas vão para outro lugar. Então, o tempo todo elas estão mudando. Oi, pode falar. As pessoas faziam isso antigamente porque elas não sabiam como plantar, né? Não tinha muito conhecimento de agricultura. Aí, quando acabava, tipo, plantas, essas coisas, elas iam para outro lugar em busca de alimentos. Aí, quando a sociedade começou a conhecer mais sobre agricultura, essa prática já foi mais extinta. Isso mesmo. Como eles não sabiam plantar, eles não conheciam de agricultura, eles não sabiam como fazer, eles foram... Gente, as pessoas não nascem sabendo as coisas. E lá na pré-história, como em primitivo, eles também não sabiam o que dava para fazer. Então, quando eles passaram a perceber que dava para plantar, que dava para criar animais, eles viram que dava para se manter em um lugar, que aquele lugar era autossuficiente para eles. Eles conseguiam manter a vida deles ali, que foi o que a gente chama de período neolítico. Houve o nascimento das sociedades sedentárias. O que é sedentarismo, gente? O que é sedentarismo? Vem dessa palavra, sedentarismo. Foi quando a pessoa se implantou apenas em um lugar, tipo, uma cidade, alguma coisa. Não significa o que a gente conhece hoje, né? Que é só a pessoa não fazer exercício físico. Mas antigamente era... Vem dessa palavra aí, sedentarismo. Fixamente, sabe? Morar fixamente em um lugar. Isso. Sedentarismo, quando a gente fala de sedentarismo, a gente lembra logo de uma pessoa que não pratica exercício físico, tá? Mas vem dessa época aí, Uma pessoa sedentária. sedentárias, né? Das sociedades sedentárias. São sociedades que se estabelecem em um único lugar e elas não saem dali, elas mantêm permanência fixa em um só lugar. Então, a partir do momento que eles se estabeleceram suas sociedades sedentárias em algum lugar, eles passaram a produzir alimentos, né? E esses alimentos foram mais que suficientes para a sobrevivência deles, ou seja, eles aprenderam a cultivar, agricultura, a plantar, a colher, aprenderam a criar animais. Então, eles viram que daquilo ali eles conseguiam sobreviver. E mais que isso, eles conseguiam ter alimentos suficientes para trocar com outros membros de aldeias vizinhas, com outros tipos de sociedade. Foi a partir daí que houve uma revolução no trabalho. Olha como mudou do trabalho, ele deixou de ser só para sobrevivência, ele passou ao quê? A ser para troca de alimentos entre as pessoas de outras aldeias, de outras sociedades primitivas também. Vamos lá, próximo slide. O trabalho na antiguidade, gente. E na antiguidade, como que era o trabalho? A gente estudou isso já, lembra que a gente estudou lá na Grécia Antiga? Quem lembra? Como que era na Grécia Antiga? Gente, cadê a Emily? Cadê o Cauã? Tô aqui, professora. Cadê a Angelina? A Maria Clara? Tô aqui, professor. Eu tô aqui, professora. Vocês não ouvem? Eu tô só escutando. Tá bom. Participem da aula, tá bom? Olha só. Lembra que eu conversei com vocês sobre como era o trabalho lá na Grécia Antiga? Aqui vai falar basicamente disso. Olha, o trabalho manual foi considerado em várias sociedades como uma atividade de menor valor, ou seja, uma atividade mais desprezível, que em pouco se diferenciava da atividade animal. Ou seja, o trabalho manual, o trabalho braçal, plantar, fabricar com as mãos, era um trabalho considerado de menor valor para as sociedades antigas. Depois da sociedade primitiva, nós temos as sociedades antigas, tá? É uma ordem histórica. Sociedade primitiva, depois vem sociedades antigas. Nas sociedades antigas, o trabalho, o labor, lembra que a gente falou sobre o labor e o ócio?
o labor ele era menos considerado. E o que era valorizado nas sociedades antigas? O trabalho intelectual, o trabalho do pensamento, uma vida dedicada ao quê? Ao conhecimento. Aqui está repetindo, gente, porque eu acho que eu coloquei errado, tá? Vou até apagar aqui. Era valorizado o ócio. Lembra do ócio? Trabalho dedicado ao pensamento, à racionalidade, à vida política. Vocês lembram disso que a gente falou na última aula? Qual era a diferença? Vocês sabiam que os filósofos lá na antiguidade eles eram muito valorizados por causa disso? Porque falava-se que os filósofos eles eram a parte mais interessante da população, aqueles que conseguiam se dedicar aos discursos, às discussões, às conversas. Era uma vida do filósofo dedicada à política, dedicada à discussão do pensamento racional, intelectual. Então, eles eram tipo assim, bam mesmo lá na antiguidade. Gente muito importante. E os camponeses, os escravos, essas pessoas que trabalhavam com trabalho manual, eles eram desconsiderados nessas sociedades antigas. Deu para pegar? Sim. Muito bem. O trabalho na Idade Média. Olha só, a gente já falou do trabalho na pré-história, falou do trabalho na antiguidade, e agora a gente vai falar do trabalho na Idade Média. Tá? O trabalho na Idade Média, como era esse trabalho? Se referia ao trabalho como um bem árduo por meio do qual o indivíduo se tornaria um homem melhor. Porém, o trabalho mais valorizado continuava sendo o intelectual. Pode ler para mim, Emily, segundo parágrafo. Segundo? Isso, Já? já. De acordo com o cristianismo medieval, o trabalho passou a ser visto como uma forma de sofrimento que se viria como uma provação e fortalecimento do espírito para se alcançar o reino celestial. Muito bem. Ou seja, o trabalho, né, nessa época, na Idade Média, no período medieval, era um trabalho árduo, era sofrido. As pessoas plantavam, colhiam. Era um trabalho muito pesado, tá? Mas houve o trabalho ele também continuava sendo valorizado. Qual era o trabalho que era valorizado nessa época? O trabalho intelectual, né? Dedicado à vida política, ao pensamento. Mas com o surgimento do cristianismo, a gente teve uma reviravolta. O cristianismo veio trazer a ideia de que, por meio do trabalho, o ser humano conseguia se aproximar de Deus. Já ouviram aquela expressão, o trabalho é aquilo que dignifica o homem? O trabalho é aquilo que torna o homem digno? Tudo isso. Já Essas expressões, ouvi falar. Essas expressões são expressões religiosas, tá? Que houve uma mudança no cenário de como o trabalho era interpretado. Então, o trabalho ele aproximava o ser humano, tá? Segundo esse tipo de pensamento, aproximava da vida divina, se aproximava de Deus. Não era o trabalho, aquele sofrimento do trabalho, de plantar, que fazia com que as pessoas se tornassem mais dignas de chegar ao reino dos céus. Era como se fosse isso, né? Bem aqui embaixo, ó. Servia como provação e fortalecimento do espírito para se alcançar o reino celestial. Ou seja, todo aquele trabalho manual, braçal, difícil de plantar, colher, de fabricar, ele era visto como uma provação e um fortalecimento do espírito das pessoas para que elas alcançassem o quê? O reino de Deus. Tá? Era muito voltado para a religião nessa época. Próximo. O trabalho na Idade Moderna. Quem pode ler para mim? Posso ler? Pode, Júlia. Pode ler. Nesse período, desenvolveu-se no campo religioso o protestantismo. O
trabalho foi revalorizado e principalmente o sucesso econômico foi interpretado como um sinal de bênção de Deus. Pode continuar. Contudo, esse sentido dado ao trabalho ficou restrito às classes que conseguiram acumular capital e investir nas atividades produtivas. O que vocês entendem disso aí? Desse trabalho, desse tipo de trabalho na Idade Moderna? Quando a gente fala de Idade Moderna, a gente está falando lá no século XVIII, século XIX, mais ou menos. O que a gente tem no final do século XVIII, início do século XIX? A gente tem a Revolução Industrial, vocês lembram? Vocês estudam em história. Vocês já estudaram a Revolução Industrial? Sim, me lembro assim. Sim. Nesse período, houve o quê? A saída das pessoas do campo e eles foram para onde? Para a cidade, né? Para as grandes fábricas, trabalhar nas empresas, maquinofatura, surgimento das grandes indústrias, das fábricas. Nesse período, gente, no período da modernidade, foi que surgiu uma nova noção de trabalho. Então, o trabalho, ele era visto um pouco diferente, ele foi revalorizado, tá? Porque era por meio do trabalho que o homem alcançava o sucesso econômico. E o sucesso econômico era como se fosse uma espécie de bênção de Deus. Mas todas as pessoas lá no período da Revolução Industrial, elas tinham sucesso econômico ou elas só trabalhavam igual umas condenadas? Elas só trabalhavam. Só trabalhavam, né? Quem era que tinha sucesso econômico? Não eram tipo os donos das empresas? Os donos donos do meio de produção. É igual. Isso mesmo. Isso mesmo. Os donos do meio de produção, os donos das fábricas, né, das indústrias, eles que tinham a riqueza, o capital acumulado na sua mão. E o trabalhador, eles tinham o quê? O que o trabalhador tinha? O trabalho. Muito trabalho. Ele só tinha o quê para oferecer? A sua mão de obra. Ele vendia a sua mão de obra. Como que era o trabalho naquela época, gente? O trabalho ele era muito cansativo. As pessoas o quê? As pessoas trabalhavam horas. O que mais? Sofriam. Sofriam. O que mais? As Elas não tinham muito tempo para Eles sofriam descanso. para O salário era sustentar a baixo família também. deles. O que mais? As crianças trabalhavam? Sim, trabalhavam. Sim. Vocês lembram quanto era a jornada de horas trabalhadas naquela época? 14. Muito. Ou mais. Ou mais, né? A gente viu um Crianças. filme que falava sobre esse assunto. Empreendedorismo, eu acho, não lembro. Eu não sei falar, não sei o que é Chaplin, né? Chaplin. Charlie Chaplin, né? Isso, é isso. Tem um filme, o nome do filme é Tempos Modernos, sobre isso, que fala sobre o trabalho naquelas indústrias, naquelas fábricas, do trabalho repetitivo, muitas horas incansáveis trabalhando com o mesmo tipo de trabalho, né? Mesma função. Aí ele começa a martelar tudo doido, ele começa a perder o controle das coisas. Esse tipo de trabalho, gente, incansável, um trabalho exaustivo de várias horas, começou a trazer o quê? Prejuízos, não foi? Para a sociedade. Que tipos de prejuízo? Um trabalho que não respeita as horas de descanso, que não tem descanso. Às vezes as pessoas acabam desenvolvendo Doença. ansiedade ou depressão, essas coisas. Doenças por movimentos repetitivos, doenças psicossomáticas, são doenças relacionadas à mente, né? Ao cérebro da pessoa. Depressão, ansiedade, transtornos mentais. Então, várias coisas acarretaram em relação a esse tipo de trabalho que foi surgindo com a Revolução Industrial. Houve um crescimento do trabalho, uma mudança do trabalho tão grande
que esse tipo de trabalho ele influenciou muito na vida das pessoas, tá? Mas só quem tinha o crescimento econômico era o quê? Os donos dos meios de produção. Quem trabalhava nas fábricas não tinha nada, só tinha dor de cabeça. E dor nas costas, com certeza, né? Então, quem conseguia dinheiro nessa época eram os donos das fábricas. Vamos lá. Agora a gente vai para o último. O trabalho na idade contemporânea. Quando a gente fala idade contemporânea, a gente fala do século XIX, século XX e século XXI, tá bom? A gente já viu até aqui trabalho na pré-história, a gente viu trabalho na antiguidade, depois a gente viu trabalho na Idade Média, depois a gente viu trabalho na Idade Moderna e agora a gente está vendo trabalho na Idade Contemporânea, tá? Dentro desse tema, trabalho na Idade Contemporânea, a gente estuda dois filósofos. O filósofo alemão Friedrich Hegel e tem um outro filósofo também que é o Marx, né? Vocês já ouviram falar do Marx. Mas primeiro a gente vai falar do Hegel, tá? O Hegel e o Marx, que é o Karl Marx, eles são filósofos que eles construíram juntos pensamentos filosóficos. Eles trabalharam juntos, escreveram livros juntos, tá? Só que um tem uma visão diferente do outro. O Hegel, que é o primeiro filósofo, ele vai definir o trabalho como... Maria, pode ler para mim, por favor. Deixa eu ver, professora. O filósofo. Posso ler? Tá, só um momento. Quem que tá com o áudio fazendo barulho? Já? Já, vamos lá. Vamos lá, Maria, pode ler. Filósofo. O filósofo alemão. Não sei o nome dele. Frederic. Hegel. Então, assim, definiria o trabalho como um elemento de autoconstrução do homem. Posso ler outro? Pode. Ele destaca assim um aspecto positivo do trabalho, isto é, o fato de que o homem não apenas se formar e se aperfeiçoar, mas também de se liberar através do trabalho pelo domínio que exerce sobre a natureza. Muito bem, Maria. Olha só, esse filósofo alemão, tá? É o Hegel. Ele vai definir o trabalho como um elemento de autoconstrução, ou seja, uma forma da qual o homem se constrói no mundo, tá? É aquilo que o homem vai se definindo, o homem faz aquilo que ele tem a capacidade para fazer, de se construir, as suas potencialidades, seu potencial. Todos os homens têm isso, tá? Então, é por meio do trabalho que o homem consegue se construir. Ele vai mostrar, o Hegel, que o trabalho tem um aspecto positivo. Qual é esse aspecto positivo? O homem não apenas se forma, nem se constrói, mas ele também se liberta através do quê? Do trabalho, pelo domínio que exerce sobre a natureza. Lembra que eu falei para vocês que lá na idade primitiva, os homens eles não se diferenciavam muito dos animais, que existia um hominídeo. Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas que o homem primitivo, ele só passou a ser um homem primitivo através da evolução, segundo vocês já estudaram aí em ciências. Mas antes ele era considerado um hominídeo. E o hominídeo era como se fosse uma espécie de ancestral, tá? Ele era muito parecido com o macaco, enfim. E ele não era diferente dos outros animais. Só que quando ele percebeu que ele poderia transformar o mundo, foi que ele viu que ele tinha um diferencial dos outros animais. Ele poderia transformar o mundo por meio das ferramentas, do seu trabalho, da sua ação no mundo, tá? Então, é isso aqui que o Hegel está falando, que por meio do trabalho, o homem consegue exercer o domínio sobre a natureza. É isso que vai tornar o homem diferente dos outros animais, tá bom? Então, é isso que torna os homens diferentes dos outros animais, é porque o homem consegue dominar a natureza, diferente dos animais. Os animais vivem em estado de natureza, eles convivem com a natureza.
E nós, seres humanos, conseguimos transformar a natureza, conseguimos utilizar a natureza e conseguimos, inclusive, destruir a natureza, né? Conseguimos tudo. Vamos lá. Só para concluir. O Marx analisou, agora é o Marx, tá? Analisou o papel negativo que o trabalho tomou nas sociedades capitalistas. Olha só, enquanto Hegel analisou o trabalho, o aspecto positivo do trabalho, o Marx analisou o aspecto negativo, tá? O que o trabalho tomou lá na sociedade capitalista, lá com a Revolução Industrial? Mostrou que o trabalhador ele tinha o quê? Uma liberdade para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro, né? Para ser remunerado. Em contrapartida, esse trabalho se tornou o quê? Uma obrigação, né? Porque o homem só conseguia dinheiro se ele trabalhasse, se ele vendesse a sua força de trabalho. Então, para o Marx, o homem estava o quê? Preso ao trabalho. Ele não tinha liberdade, igual o Hegel falava, tá? Então, o homem passou a vender a sua força de trabalho para quem? Para quem tinha os meios de explorar o seu trabalho, né? Quem tinha as fábricas, as indústrias. O Marx também denunciou as condições degradantes que os trabalhadores teriam de se submeter no processo de produção capitalista, apostando os efeitos danosos dessa forma de produzir sobre os indivíduos, apontando, na verdade. Então, lembra que a gente falou que com a Revolução Industrial houve vários problemas que foram causados na sociedade, na vida das pessoas? Enfim, o Marx, ele viu esse lado negativo do trabalho. Então, ele pegou, ele escreveu vários livros sobre isso. Ele disse, olha, gente, o trabalho, ele não está sendo legal porque as pessoas estão só vendendo a sua mão de obra. O trabalho também está causando doenças nas pessoas. Então, ele viu o lado negativo. Quem foi que viu o lado positivo do trabalho? Foi o Hegel. E o Marx viu o lado negativo do trabalho. Só preciso memorizar isso. Tá bom, deu para entender? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Então tá. Gente, última coisinha. Vou fazer a frequência rapidinho, tá? Vamos lá. Ana Carolina. Presente. Angelina. Presente. Daniel. Daniel. Presente. Tá. Emily. Presente. Helena. I'm here, Flora. A Jade tá aí, né? Tá aqui. Muito bem, Jade. A Júlia. Presente. O Cauã. Aqui. E a Maria Clara. Todo mundo hoje. Muito bem. Presente. 100% da turma. Muito obrigada pela atenção de vocês. Olha, gente, antes de vocês saírem, só uma coisa. Uma coisinha. Lembrem, tem uma atividade avaliativa e outra atividade avaliativa. Uma de cidadania e uma de filosofia. Só uma pessoa me entregou até agora. Me entreguem, por favor. Se vocês não souberem entregar lá no Proesc, mande a foto para mim, ou em PDF, eu não sei. Lá no WhatsApp, tá? Essas atividades valem 3 pontos. Vocês não vão fazer 3 pontos. Qual é de filosofia? Aquela do vídeo de escravidão que tinha que fazer um texto, é essa? Não, tem uma atividade sobre a pesquisa relacionada à ética e intolerância religiosa. E tem uma atividade de filosofia, uma atividade de fixação, tá? São essas duas. A atividade de fixação está em PDF, lá no Proesc. Oi. E quem vai fazer no caderno não tem que entregar só mês que vem? Sim, tá? Se você for fazer no caderno, pode entregar. É no final desse mês agora, tá? Pode entregar o caderno aqui na escola, pode estar trazendo. Acontece que eu gostaria muito de ver como que vocês estão indo nas atividades, tá? Para ver como é que está o nível de vocês. Se vocês estão conseguindo captar, eu estou trabalhando aqui com vocês. E outra coisa, quem puder já me enviar a foto, mesmo do caderno, já pode ir fazendo isso, já adianta, tá bom? Tem gente que não vai poder trazer aqui na escola o caderno. Quem não puder trazer, manda foto para mim. Quem puder, traz o caderno que eu vou estar recebendo de boa aqui, tá bom? Tá Ok. Certo? Vocês estão liberados da minha aula de hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês. Lembrando que na próxima aula vai ter avaliação, tá bom?
A Sara falou, tô liberada. Tchau, Ela saiu professor. correndo. Tchau. Até. Beijo. Próxima aula tem atividade avaliativa. Ei, professora, Oi, Maria. esse assunto é o da prova? Esse assunto? Sim. Ou é outro? Eu não sei, eu vou ver. Vou ver, não me lembro. É porque se for, eu não consegui escrever no caderno. Tá, mas já tá em PDF lá no Proesc. Já coloquei lá. Eu vou botar lá no mas é, grupo também. mas é que o meu pro acho que ele não funciona. Não funciona? Não, só de vez em quando. Tá, eu vou pegar e vou colocar lá no grupo, tá bom? Ok. Tchau. Tchau, beijão.